Olá! No vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena introdução à lógica matemática e mencionar as principais técnicas de demonstração. Esse vídeo vai ser interessante para qualquer estudante que faça uma disciplina de matemática em alguma graduação, ou mesmo para alunos de ensino fundamental e médio, que às vezes lidam, por exemplo, com questões de Olimpíadas, ou querem simplesmente entender melhor e aprender a demonstrar e justificar sentenças matemáticas. O livro principal que eu recomendo para quem quiser se aprofundar no assunto, e também foi o livro que eu mais me baseei para fazer esse vídeo, é esse, Um Convite à Matemática, do Daniel Cordeiro de Moraes Filho. Então, vou começar aqui apresentando as principais notações que aparecem quando a gente está lendo ou escrevendo algum texto matemático. Então, são eles: o símbolo de existe. Esse existe com uma exclamação significa existe único, para todo, implica e o sei somente ser ou equivalente. O que é uma sentença? Uma sentença vai ser uma afirmação declarativa que ela pode ser verdadeira ou falsa, mas não as duas ao mesmo tempo. Então, em lógica matemática, a gente se baseia nesses dois princípios da lógica que vem da filosofia. O princípio do terceiro excluído, que diz que não pode ter outra possibilidade além da sentença ser verdadeira ou falsa, e também o princípio da não contradição, que diz que uma afirmação nunca pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Coloquei aqui dois exemplos. O primeiro exemplo diz: todo número par é divisível por 3. Então, essa é uma afirmação e a gente pode concluir que essa afirmação, por exemplo, é falsa, porque a gente pode considerar o número 4, ele é um número par que não é divisível por 3. Exibindo um exemplo onde falha a afirmação, então a gente já pode concluir que a afirmação é falsa, pois a gente exibiu um contra-exemplo. Esse segundo exemplo ilustra uma outra maneira em que podem aparecer as sentenças, por meio de símbolos matemáticos, não necessariamente precisa ser uma frase escrita com palavras. Então, essa daqui é uma sentença: raiz de 2 não pertence aos racionais. Essa sentença aqui ela é verdadeira, a gente vai demonstrar mais para frente nesse vídeo. O que seria uma sentença condicional? Ela é uma sentença da forma se A, então B. Ou em linguagem matemática, por meio de símbolos, a gente pode escrever A implica B. Em matemática vão aparecer várias sentenças dessa forma, sentenças condicionais, e geralmente a gente vai chamar o A de hipótese e o B de tese. Sentenças condicionais, quando elas aparecerem, geralmente tem-se interesse em ou demonstrar, deduzir que a sentença é verdadeira, ou concluir que ela é falsa. E quando que ela é verdadeira? Ela vai ser verdadeira sempre que, em todas as situações onde o A acontecer, obrigatoriamente o B também tem que acontecer. Agora, quando que ela vai ser falsa? Vai ser o contrário disso. E o que é o contrário de toda vez que A acontecer, o B acontece? Quer dizer que existe uma situação onde o A ocorre e o B não ocorre. E aí é onde a gente caracteriza um contra-exemplo. Então, é um exemplo contrário ao que diz a afirmação. Então, quando a gente vai demonstrar que uma sentença condicional é verdadeira, a gente precisa demonstrar, em geral, qualquer situação satisfazendo A, obrigatoriamente implica que a situação B ocorre. Agora, quando a gente vai demonstrar que uma sentença é falsa, basta exibir um contra-exemplo, uma situação em particular onde o A acontece e o B não, já é o suficiente para concluir que ela é falsa. Vamos ver um exemplo 3 aqui. Essa sentença condicional diz: se MN são inteiros pares, então o produto é par. Vamos demonstrar que essa sentença é verdadeira. Para demonstrar que ela é verdadeira, a gente precisa provar que
em qualquer situações onde eu pegar m e n, dois inteiros pares, o produto deles é par. Então, eu não posso escolher um caso particular, um número específico para m ou para n para demonstrar. Eu tenho que partir do caso geral. E o que é o caso geral de um número par? Ele tem que satisfazer a propriedade que ele é da forma 2 vezes K1, onde o K1 é um número inteiro, e o n também tem que ser 2 vezes um número inteiro, vou chamar de K2. Então, aqui eu peguei em geral, quaisquer dois números pares podem ser escritos dessa forma. E agora vamos avaliar o produto, m vezes n. Como é que fica? 2K1 vezes 2K2. Só que a gente sabe de propriedades de multiplicação de números inteiros, que é comutativa, é associativa. Então, a gente pode reescrever isso da forma 2 vezes K1 vezes K2. Ou seja, eu escrevi o produto mn na forma 2 vezes um outro número que com certeza é um inteiro, porque é um produto de números inteiros. Então, eu provei que, dados quaisquer dois números pares inteiros, o produto deles é par. Portanto, concluo que essa sentença é verdadeira. Agora, passando para o próximo exemplo, tenho essa sentença condicional. Se m é um inteiro par, então m ao quadrado mais 1 é primo. Eu coloquei esse exemplo aqui para ilustrar uma situação que pode acontecer, que é, você tem uma afirmação, aí você não sabe de cara se ela é verdadeira ou não. Então, o que você faz? Você começa a testar. Então, por exemplo, se eu pegar o número m igual a 2, que é o primeiro inteiro par positivo, e aí vamos olhar o que acontece com m ao quadrado mais 1. Vai ser 4 mais 1, que é igual a 5, é primo. Vamos testar o próximo inteiro par, m igual a 4. Fazendo a continha aqui, m ao quadrado mais 1 vai ser 16 mais 1, 17, que é primo. Vou pegar mais um, m igual a 6. m ao quadrado mais 1, neste caso vai ser 36 mais 1, 37, que é primo. Então eu testei esses primeiros valores, funcionou, então já vou concluir que a sentença é verdadeira. Só que isso está errado. Por quê? Você só provou para alguns casos particulares, não para todas as possibilidades de um m inteiro par. Geralmente, quando isso acontece, você testou os primeiros casos e funcionou, a gente tende a concluir que a sentença é verdadeira, mas aí a gente precisa demonstrar. Então, por exemplo, se eu fosse tentar demonstrar, eu ia pegar m da forma 2k, onde k é um inteiro, e ia trabalhar com o m ao quadrado mais 1. Então, m ao quadrado mais 1 seria da forma 4k ao quadrado mais 1. Isso aqui sempre é um número primo? E não. Se a gente procurar, a gente vai encontrar valores de k, tal que 4k ao quadrado mais 1 não seja um número primo. Por exemplo, se eu pegar aqui o k igual a 4, o que vai acontecer? O k ao quadrado é 16, vezes 4 é 64, mais 1 vai ser 65, que com certeza não é primo, pois é múltiplo de 5, já que ele termina em 5. Qual que seria o m que eu obtenho com esse k igual a 4? É o m igual a 8. Então, para m igual a 8, a sentença já é falsa. M igual a 8 é um inteiro par, mas o m ao quadrado mais 1 não é um número primo. Ou seja, eu exibi um contra-exemplo, o que já é o suficiente para concluir que a sentença é falsa. Então, tomem cuidado com isso. Não é porque você testou os primeiros valores ou alguns valores e deu certo que a sentença vai ser verdadeira. Para isso, você precisaria conseguir demonstrar. E, geralmente, quando você vai tentar demonstrar,
já aparece que tipo de condição ou alguma ideia para contra-exemplo que precisa estar sendo satisfeito para ser verdadeira ou que vai indicar que a sentença é falsa. Aqui eu vou apresentar uma nomenclatura que aparece com certa frequência em textos matemáticos, então vale a pena mencionar aqui. Dizer o que é uma condição necessária e suficiente. Então, sempre que a gente tiver uma sentença condicional, A implica B ou CA então B, quando ela for verdadeira, a gente diz que o A é uma condição suficiente para B ou que o B é uma condição necessária para A. Continuando, a gente está trabalhando com sentenças da forma A implica B ou CA então B. O que seria a recíproca dessa sentença aqui? Vai ser a sentença da forma B implica A. Ou então, vocês podem pensar que é a volta. Então, se essa aqui é se A, então B, a recíproca vai ser se B, então A. Ou também, a gente diz que é a volta da sentença original. Agora que eu coloquei um exemplo, que seria a recíproca da sentença do exemplo 3. Lembrando, o exemplo 3 dizia, se M e N são inteiros pares, então o produto é par, e a gente demonstrou que essa sentença é verdadeira. O que seria a recíproca dela? Ou a volta? Seria dizer que se o produto de dois números inteiros, M vezes N, é par, então M e N são pares. Então, essa seria a recíproca ou a volta dessa sentença aqui. Vamos verificar se ela é verdadeira ou não. E a gente vê que não, exibindo, por exemplo, um contra-exemplo. Pega o 5 vezes o 2, isso daqui vai dar 10, que é par. Mas o 5 não é par. Então, está aqui um contra-exemplo para essa sentença, que é a recíproca da sentença do exemplo 3. Então, ela é falsa. Então, nada garante, se uma sentença condicional é verdadeira, que a sua volta será verdadeira. Ela pode ser ou não. E o que seria duas sentenças equivalentes? São sentenças da forma A, C e somente C, B. Ou, em símbolos matemáticos, a gente usa esse símbolo aqui de equivalente. Ela é a mesma coisa que dizer que A implica B e B implica A. Então, vale tanto a condicional CA, então B, quanto a condicional recíproca, se B, então A. Quando acontecer as duas coisas, então, é o que a gente diz que a sentença é equivalente e denotamos com esse símbolo de equivalente aqui. Vamos ver um exemplo de uma sentença equivalente. Um número natural n é divisível por 3, C e somente C, a soma de seus dígitos é divisível por 3. Essa daqui é uma sentença verdadeira. Eu vou demonstrar num caso particular que eu estou pegando um n com 3 dígitos, que eu vou chamar de A3, A2, A1. A ideia que aparecer aqui é facilmente generalizada para um número qualquer de dígitos. Só que para demonstrar para um número qualquer, a gente precisa usar uma técnica que a gente vai ver aqui no final do vídeo, que é a demonstração por indução. Então, para simplificar, aqui nesse momento eu vou demonstrar só com 3 dígitos mesmo. Vamos fazer uma pequena preparação antes de demonstrar exatamente essa sentença aqui. Primeiro, pegando um número qualquer de 3 dígitos, eu posso reescrever ele da forma 100 vezes A3 mais 10 vezes A2 mais 1 vezes A1, que é a representação decimal desse número.
E agora eu vou fazer uma jogadinha que é a seguinte, eu vou trocar o 100 por 99 mais 1. E a mesma coisa, o 10 eu vou escrever ele como 9 mais 1. E aqui aparece o A1. Por que eu faço isso? Que eu quero fazer aparecer a soma dos 3 dígitos. Então, rearranjando, eu posso escrever essa soma aqui da seguinte maneira. 99A3 mais 9A2 mais A1 mais A2 mais A3. E agora, por fim, eu só vou colocar aqui em evidência o 3. Então, eu vou escrever como 3 vezes 33A3 mais 3 vezes 3A2 mais essa soma aqui. Agora, depois dessa preparação, fica fácil concluir tanto a ida quanto a volta da afirmação. Vamos pensar na ida. Geralmente a gente faz essa anotação para dizer que vai demonstrar a ida. Então, supondo que n é divisível por 3. Então, eu já sei que o n que aparece aqui, ele é da forma 3k, e ele vai ser igual a esse lado direito aqui. 3 vezes 33A3 mais 3A2 mais a soma A1 mais A2 mais A3. Então, supondo que o n é divisível por 3, agora fica fácil concluir que a soma dos 3 dígitos é divisível por 3. Basta subtrair esse número dos dois lados da equação e colocar o 3 em evidência. Para demonstrar a volta. Então, na volta, a gente vai supor que o A1 mais A2 mais A3, que é da forma 3k. E vai tentar concluir que o n é múltiplo de 3. Só que também fica fácil, basta substituir aqui essa soma por 3k, colocar o 3 em evidência, e aí eu vou concluir que o n, que eu escrevi inicialmente como essa soma, vai ser da forma 3 vezes um número inteiro. Então, tá aqui um exemplo de equivalência e como é que a gente demonstra. A gente precisa demonstrar as duas sentenças condicionais, a ida e a volta. A negação de uma sentença A vai ser o que a gente chama de não A. E a notação usada para não A é esse tio na frente do A. Então, sempre que o A for verdadeira, a sentença não A vai ser falsa. E se A for falsa, a não A vai ser verdadeira. E aí tem o princípio da contrapositividade, que vai ser útil em algumas demonstrações. Ele garante que, se eu tiver A implica B, ou CA então B, então essa sequência ela é equivalente a não B implica não A. Isso intuitivamente é fácil de aceitar, basta a gente pensar que se toda vez que acontece A, obrigatoriamente acontece B, então quando não aconteceu B, não pode ter acontecido A, porque se aconteceu A, acontece o B. Então, não B implica obrigatoriamente que aconteceu o não A. E agora eu vou apresentar para vocês as principais técnicas de demonstração que vocês precisam conhecer e que são as que mais aparecem nas demonstrações de sentenças matemáticas. A primeira é a demonstração direta. Se eu tiver uma sentença da forma A implica B, por exemplo, o que seria a demonstração direta dessa sentença? Seria supor a A válida e, a partir disso, usando um processo lógico-dedutivo, concluir diretamente que B também é válida. Um exemplo desse tipo de demonstração direta a gente viu no exemplo 3. Vamos voltar lá. Está aqui o exemplo 3. Se M e N são inteiros pares, então o produto é par. A gente fez uma demonstração direta. Supomos o A válido, ou seja, MN dois inteiros pares, e a partir de manipulação algébrica, a gente concluiu que o produto também é par. Então, está aqui uma demonstração direta. Outra técnica é fazer a demonstração da contrapositiva. Para isso, basicamente, a gente vai aplicar o princípio da contrapositividade, que diz que a sentença da forma A implica B
ela é equivalente à sentença não B implica não A. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou escrever resumidamente a sentença da seguinte maneira. Se n é um inteiro tal que n ao quadrado é par, então n é par. Essa daqui vai ser uma sentença verdadeira, mas ela não é tão fácil de demonstrar diretamente. Então, é mais fácil a gente demonstrar a contrapositiva aqui. E o que seria a contrapositiva? Vai ser n ímpar, que é o não B, negação da tese, implica n ao quadrado ímpar, que é a negação da hipótese. Então, essa aqui é a contrapositiva. Não ser par, quer dizer ser ímpar, implica que o quadrado não é par, ou seja, o quadrado é ímpar. Essa aqui é mais simples de demonstrar. Vamos ver. Escreve o n um número ímpar qualquer, ele é da forma 2k mais 1, onde esse k é um inteiro. Como é que fica o quadrado desse número? Ele vai ficar da forma 4k ao quadrado mais 2k mais 1, que eu consigo colocar em evidência o 2, escrever da forma 2k ao quadrado mais k, isso tudo mais 1. Isso aqui é um número inteiro e, portanto, esse número, que é o n ao quadrado, é um número ímpar. Ou seja, eu demonstrei a contrapositiva sendo verdadeira, só que ela é equivalente à minha sentença original, portanto, também é verdadeira. Demonstração por contradição ou absurdo. Então, suponha que a gente tenha uma sentença condicional da forma A implica B. Como é que a gente demonstra isso por contradição ou absurdo? A gente supõe verdadeiro o A e o não B. E através de um processo lógico dedutivo, a gente chega numa contradição ou um absurdo. Se vocês observarem, a contrapositiva ela até pode ser encarada como um caso particular de demonstração por contradição ou absurdo, porque a gente pode supor o A e não B, e se a gente consegue demonstrar que não B implica não A, essas duas coisas vão nos levar a um absurdo, porque a gente vai chegar a e não a. Então, isso aqui é um absurdo. Situações como essa não podem acontecer. Então, no fundo, a contrapositiva ela até pode ser vista como uma demonstração por absurdo. Só que contradição ou absurdo é mais geral do que isso, porque a gente pode chegar numa contradição qualquer e não somente uma da forma A e não A. Vamos dar o exemplo, demonstrando o exemplo 2, que eu apresentei lá no início, que ele diz que o número raiz de 2 não é racional. Apesar dessa não ser uma sentença condicional, da forma CA, então B, explicitamente, no fundo ela é. A gente poderia até escrever numa forma condicional, que é, se x é um número real raiz de 2, então ele é um real que não está nos racionais. X não pertence aos racionais, então ele vai ser um irracional. Então, a gente pode até escrever nessa forma, mas nem precisa entrar aqui nesses detalhes. Vou apagar aqui. Vamos demonstrar por absurdo que essa sentença é falsa, assumindo que ela é verdadeira. E o que seria assumir que o número raiz de 2 é racional? É dizer que ele pode ser escrito na forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros, pois todo número racional pode ser escrito nessa forma, o Q é um inteiro não nulo. Só que tem várias maneiras de representar um número racional como um quociente de 2 inteiros. Por exemplo, se eu colocar um múltiplo 2P e 2Q, ele vai representar o mesmo número racional para mim. Então, sem perda de generalidade, eu vou supor que o P e Q são primos entre si.
Ou, em outras palavras, eu posso dizer que o MDC entre esses dois números é igual a 1. Por que sem perda de generalidade? Porque tem infinitas maneiras para representar. Eu posso escolher a que eu quiser. Eu estou escolhendo a forma da fração mais reduzida possível, que é que não tem nenhum divisor comum entre P e Q. Beleza. Agora, feita essa escolha, essa representação, vamos trabalhar com essa igualdade aqui. Elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ficar aqui 2 e já vou passar aqui o Q ao quadrado multiplicando. Q ao quadrado é igual a P ao quadrado. Então, daqui eu concluo que o P ao quadrado é um número par, porque ele é da forma 2 vezes algum inteiro. E a gente já demonstrou que se o P ao quadrado é par, então o P é par. Se o P é par, ele pode ser escrito da forma 2K com K inteiro. Só que se ele pode ser escrito dessa forma, o P ao quadrado vai ser 4K ao quadrado. E daí, voltando aqui, depois que eu já elevei ao quadrado, eu vou chegar aqui 2Q ao quadrado é igual a 4K ao quadrado. E daí eu posso simplificar, dividir os dois lados aqui por 2 e chegar que o Q ao quadrado é 2K ao quadrado. Ou seja, o Q ao quadrado também é par. Só que se ele é par, o Q é par. E daí eu chego num absurdo. Porque eu peguei inicialmente essa representação onde o MDC de P e Q é 1, ou seja, eles são primos entre si, não tem nenhum divisor comum. Eu trabalhei com a representação e concluí que tanto P quanto Q são pares, ou seja, eles teriam o 2 como divisor comum. E é daí que a gente chega num absurdo, e o absurdo se deu da nossa suposição inicial, que era dizer que o raiz de 2 era racional. Depois disso, a gente só fez manipulações que são válidas para quaisquer números inteiros. Então, o absurdo veio desta suposição aqui, portanto, ela não pode acontecer, e aí a gente conclui, então, que o raiz de 2 tem que ser irracional. Por último, eu vou falar do princípio de indução, que é uma propriedade que vai servir para demonstrar sentenças envolvendo números naturais. Ele diz: se eu tiver P de n, uma propriedade relativa a um número natural n, e seja um n0 natural fixo. Então, suponha que essa propriedade é válida para n0, então P de n0 é válida, e suponha essa outra condição 2 que diz: se o pk for válido para todo natural maior ou igual que n0, então o pk mais 1 também será válido. Tem essa propriedade Pn relativa a números naturais. Para n0, ela é válida, ela é a primeira condição. E para qualquer natural maior ou igual que n0, eu consigo demonstrar que se pk é válida, pk mais 1 também é válido. Juntando essas duas coisas, eu concluo que P de n é válido para todo n maior ou igual que n0. Então, esse é o princípio de indução. Eu vou exemplificar demonstrando essa propriedade aqui embaixo, que diz que a soma dos n primeiros naturais, 1 mais 2 mais 3 até n, para qualquer n que eu escolher maior ou igual que 1, ela vai ser obrigatoriamente igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, vamos demonstrar por indução. Então, em primeiro lugar, é reconhecer que esta daqui é a minha Pn, a minha propriedade relativa a um número natural n, que eu quero demonstrar que é válida para todo n maior ou igual que 1. Então, primeiro eu preciso verificar. Condição 1. Pn0 é válida. Como eu quero mostrar para todo n maior ou igual que 1, então eu vou escolher o meu n0 aqui igual a 1. Então, para n0 igual a 1, vamos verificar o que fica a propriedade P de 1. Ela vai ser a soma de 1 até n, então vai ser o próprio 1, tem que ser igual a 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2. Isso daqui fica 2 vezes 1, que é 2, dividido por 2 dá 1. Então,
Ok, eu verifiquei que a P1 é válida. E agora vamos demonstrar a segunda condição. Sempre que eu tiver um P de K válida, isso vai me implicar o P de K mais 1. Então, eu consigo demonstrar que se valer para K, tem que valer para K mais 1. É isso que eu preciso demonstrar aqui na condição 2. Demonstrar essa implicação. Então, eu vou supor a minha afirmação válida para um K. E o que seria ela ser válida? Seria dizer que esta igualdade aqui, ela acontece, ela é verdadeira. Isso aqui eu estou supondo para K maior ou igual que 1. Agora, será que eu consigo demonstrar que, a partir disso, o K mais 1 também vai ser válido? Eu vou escrever a soma de 1 até K mais 1. Só que a soma de 1 até K, eu estou assumindo que ela é igual a K vezes K mais 1 dividido por 2. Então, eu já substituo aqui essa soma desses K primeiros por isso, e aqui eu coloco o K mais 1 que eu tenho a mais aqui. Agora, o que eu faço? Coloco o K mais 1 em evidência, eu vou ficar com K sobre 2 mais 1 vezes K mais 1. E agora é só ajeitar, colocar tudo sobre o denominador 2, que eu vou ficar exatamente com a minha expressão P de N para o N igual a K mais 1. Então, com isso eu demonstrei que se valer para K, vai valer para K mais 1. Então, essas duas condições juntas me garantem que o meu P de N é verdadeira para todo N maior ou igual que 1. E para finalizar, vou apresentar os nomes das sentenças que aparecem nos textos matemáticos. Teorema e proposição. As duas coisas significam uma sentença que é verdadeira, mas que a validade é garantida por uma demonstração matemática. Então, geralmente vai aparecer lá. Teorema. Aí tem o enunciado da sentença. E logo em seguida vem a demonstração ou prova, usando uma das técnicas que eu mencionei anteriormente. Qual que é a diferença entre teorema e proposição? Isso é mais questão de gosto. Tem livro, por exemplo, que chama tudo de teorema ou tudo de proposição, mas o mais comum é chamar de teorema aqueles resultados que são os mais importantes da teoria que está sendo estudada, e de proposição, os resultados menos importantes, mas que também são interessantes. E o lema? O lema ele também é parecido com proposição e teorema, é uma sentença verdadeira que precisa ser demonstrada, mas ele leva esse nome quando geralmente é uma proposição auxiliar para demonstrar alguma outra mais interessante, que essa sentença por si só não é tão interessante. Então, dá-se o nome de lema, e aí ela aparece logo antes de algum teorema que vai utilizar o resultado do lema para demonstrar. Claro que tem exceções, por exemplo, o famoso lema de Zorn, da teoria de conjuntos, é um resultado bem importante e leva o nome de lema de Zorn, porque acabou ficando famoso assim. Mas, em geral, é isso. É uma proposição auxiliar que, por si só, não é tão interessante. Ela vai servir para demonstrar alguma outra proposição ou teorema. Já o corolário, ele também é um teorema ou proposição, mas que ele vem como consequência imediata de algum outro já demonstrado. Então, quando chama de corolário, geralmente ou ele não vai ter demonstração, ou a demonstração vai ser bem simplesinha, bem curtinha, uma aplicação direta de algum outro resultado demonstrado anteriormente. Daí leva esse nome de corolário. E por fim, conjectura. Ela é uma sentença que ainda não se sabe se ela é verdadeira ou falsa. Geralmente a conjectura ela é colocada quando acredita-se que ela é verdadeira, mas ainda não se conseguiu demonstrar.
Um exemplo é a famosa conjectura de Goldbach, que é de 1742 e até hoje ela continua em aberto porque não foi demonstrada que ela é verdadeira em geral e também não foi encontrado nenhum contra-exemplo. Essa conjectura diz: todo número par maior que 2 é a soma de dois números primos. Vou exemplificar aqui com os primeiros casos. Se eu considerar o primeiro par maior que 2 é o 4. Como que eu posso escrever ele como a soma de dois primos? Ele é o 2 mais 2. Se eu considerar o 6, que é o próximo par, ele é escrito como 3 mais 3. No caso do 8, pode ser escrito como 3 mais 5, soma de dois primos. O 10, 5 mais 5. O 12, 7 mais 5. E por aí vai. Já foi verificado com os computadores mais potentes que se tem na atualidade, números extraordinariamente grandes, onde essa conjectura é satisfeita para esses números. Mas ainda não podemos considerar que ela é verdadeira, pois precisaríamos de uma demonstração que garanta que ela vai ser verdadeira para qualquer número par maior que 2, e não apenas para um subconjunto dos números pares maiores que 2, ainda que tenha sido verificado para números bem grandes. Então, com isso, eu finalizo essa aula. Espero que vocês tenham gostado e desejo que vocês demonstrem muitos teoremas. Até mais!